Olá! Na primeira parte desse vídeo, nós vamos abordar o que colhemos de informações pertinentes a dados, leis e números relativos à educação da comunidade surda no Brasil. Entre os marcos nacionais, no que tange aos direitos da comunidade surda, nós destacamos, entre outros, a Constituição Cidadã de 1988, o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, a Lei nº 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação da comunidade surda brasileira, o Decreto número 5.626 de 2005, que regulamentou a referida lei que impulsionou políticas públicas voltadas para a educação dos surdos, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Segundo dados da Diretoria de Ensino, 38 é o número de escolas estaduais no município de São Paulo, sendo que dessas, 31 são de ensino fundamental e 7 são do EJA, Educação para Jovens e Adultos. Dentre essas 38 no total, apenas 14 possuem pessoas surdas matriculadas. Dentre os vários problemas que temos com a educação no Brasil, temos a dificuldade em ofertar ensino de qualidade aos alunos com algum tipo de deficiência, seja ela qual for. Os alunos com deficiência auditiva esbarram em problemas ainda maiores, que começam em casa, na interação com seus pais, que por muitas vezes desconhecem a linguagem para se comunicar com seus filhos, ou que não se comprometem com a educação deles, seja por falta de conhecimento ou mesmo de interesse, o que leva à limitação da criança a comandos simples e gestos caseiros e ao aprendizado tardio da linguagem em Libras, afetando de forma negativa o desenvolvimento cognitivo e social desta criança. Posteriormente, existe o problema para encontrar uma escola que forneça um ensino de qualidade conforme a criança necessita e, mais uma vez, o envolvimento familiar com a escola, buscando juntos o mesmo objetivo, a educação da criança. Embora em 2010 tenham sido criadas as escolas municipais de educação bilíngue para surdos, as dificuldades ainda se mantêm, inclusive com alunos que tenham iniciado sua educação em escolas regulares, pois o distanciamento entre a realidade da criança e seu grupo social é enorme. Diante dessas dificuldades, nosso trabalho propõe uma aula de estreitamento da distância entre o aluno, a escola e a família, todos visando o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento e a autonomia da criança surda. Conforme nossos estudos e durante nossa pesquisa de identificação do problema, percebemos que o cidadão brasileiro tem um respaldo nas políticas públicas educacionais e o Estado tem deveres para criar condições para a promoção de uma educação que contemple o pleno desenvolvimento de todos os estudantes. De 1988 a 99 foram criadas mais 5 escolas para atender a demanda do município naquela época, denominadas Escolas Municipal de Educação Especial. Acompanhando as transformações educacionais, linguísticas e culturais da comunidade surda, em 2010 foi construído um grupo de trabalho que teve como objetivo a definição das diretrizes para a organização de escolas bilíngues para surdos. E, como resultado deste trabalho, o ano de 2011 foi publicado o Decreto número 52.785, que criou as escolas de educação bilíngue para surdos, as atuais EMEBs, na rede municipal de ensino, dando início a uma nova etapa de atendimento às crianças, jovens e adultos surdos da nossa cidade. Em 2012 foram criadas ainda as 2 escolas polos bilíngues para surdos e ouvintes nos céus. As EMEBs e os polos bilíngues destinam-se às crianças, adolescentes, jovens e adultos com surdez associada à deficiência, limitações, condições ou disfunções e surdo-cegueira. Diante de todos esses marcos legais que apresentei, quero ressaltar que a efetivação dos direitos à educação é uma luta de partilha, uma resistência que acontece a cada dia e precisa resgatar o sentido estruturante da educação e suas possibilidades criativas e emancipatórias.
Mesmo com todo o acervo disponível na internet, nós entramos em contato com uma instituição municipal aqui da cidade de São Paulo, especialistas para surdos. A coordenadora nos recebeu muito solicitamente, mesmo na pandemia. Nós tomamos todos os cuidados e fomos até lá. Ela nos mostrou toda a estrutura da escola, o plano pedagógico deles. Nós fomos sala por sala. Ela nos contou diversos relatos e nos contou a dificuldade que eles enfrentam. A dificuldade que eles enfrentam com a família, a dificuldade que eles enfrentam com a sociedade e principalmente com o Estado. E nós, com diversas perguntas e ela nos contando muito espontaneamente, nós concluímos que o Estado está extremamente despreparado, extremamente omisso aos deficientes, fazendo com que os alunos, o aluno chega na escola sem saber o básico, sem saber a língua brasileira de sinais. Então, os professores eles têm que começar do zero, ensinando o que eles já deviam aprender desde o maternal, aliás, desde quando nascem. E o Estado não proporciona isso para os surdos. Então, a coordenadora nos contando e a gente tirando nossas conclusões, é óbvio, que a família ela é meio que omissa por conta do Estado não dar nenhum amparo, porque o Estado não dá nenhum respaldo para isso. Nós não temos da primeira infância uma instituição que os ampare, uma instituição que passe a língua brasileira de sinais para eles. E podemos concluir o tão quão é dificultoso, o tão quão os professores sofrem com isso. Eles sofrem desde a formação deles, porque eles não têm faculdades, são pouquíssimas faculdades que fornecem a especialização para surdos, para que eles possam lecionar. Então, nós, diante disso, que a gente pensou no nosso plano de aula, da inclusão da família, da inclusão da sociedade para com os alunos surdos. Eu vou falar sobre a solução que a gente encontrou para contribuir com a questão da comunicação dos surdos com as suas famílias. O nosso objetivo foi envolver as famílias e demonstrar a importância da participação dela na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, para que eles pudessem conversar com seus filhos, interagindo amplamente. Então, a gente pensou uma forma que, além do desenvolvimento da linguagem em si, pudesse sensibilizar as famílias para demonstrar que a língua de sinais permite a possibilidade de uma comunicação plena, sutil, que vai muito além dos comandos básicos, podendo expressar sentimentos, emoções, graça e até a troca de ideias e opiniões. Para isso, nós propusemos uma aula que se inicia com a apresentação de um tema, através de uma linguagem artística de fácil entendimento para ouvintes e não ouvintes, que seria um filme do cinema mudo e ocuparia cerca de 15 minutos, porque o cinema mudo é divertido, é engraçado, é dramático, é encantador, e porque a arte sempre amplia horizontes. A partir daí, nós propusemos a reinterpretação teatral em Libras por parte dos alunos para seus pais, em grupo de 4 ou 5, onde pudessem expressar seu olhar e seu dizer sobre aquele tema. O nosso objetivo seria alcançar os mesmos efeitos através de outras linguagens, que é a Libras, demonstrando aí a beleza do entendimento mútuo, a necessidade de compartilhamento da linguagem. Afinal, a língua só tem sentido se for compartilhada. Tudo fica mais fácil e mais interessante quando se fala a mesma língua. A Libras não é uma linguagem para um grupo de excluídos. A língua é uma linguagem para incluir, e primeiramente com a sua família.